Está entre os maiores medos do ser humano o medo de ficar sozinho, o medo da solidão. Temos uma necessidade natural de companhia. E precisamos reconhecer que o propósito de Deus desde o início foi que vivêssemos em relacionamento um com o outro, uns com os outros. Foi que vivêssemos em conjunto, que fôssemos seres plurais. E desde o nosso nascer até o nosso morrer, nós dependemos de pessoas. Pessoas dependem de nós. No entanto, mesmo assim, nessa vida, em algum momento esse longo ou não, de alguma maneira, nós enfrentaremos a solidão. Nós estaremos sozinhos. E vem aí o medo de ficarmos sozinhos, pela ausência mesmo de pessoas, e vem até mesmo a angústia de até estarmos no meio de pessoas, no meio de todo mundo, mas nos sentirmos só, por não podermos contar com elas. E é aqui onde eu venho dizer que se por um lado nós podemos sofrer por causa da ausência de pessoas, nós nunca estaremos sozinhos em relação ao Senhor, o nosso Deus. Eu preciso destacar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, o pecado é aquilo que pode nos separar de Deus. O pecado quebra o elo que nos une ao Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor Deus não desiste de nós, não desiste de nos chamar de volta para estarmos com Ele. Em segundo lugar, Deus em muitos momentos da nossa vida pode até se calar, pode até se ocultar, pode permitir que passemos por desertos, onde nós nos sentiremos só desamparados, mas isso não significa a sua ausência na nossa vida e Ele sempre terá um propósito ao nos permitir passar por esses momentos. O Senhor Deus, desde o início, sempre garantiu a sua presença no meio do seu povo, ao lado dos seus. Já em Êxodo capítulo de número 3, quando Ele chama Moisés, Ele diz, olha, eu estarei contigo. E é lindo quando nós lemos também em Êxodo capítulo 13, no verso 21, o seguinte: o Senhor ia adiante deles, adiante do seu povo que estava sendo liberto, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. A presença do Senhor era constante. Nós lemos, irmãos e irmãs, a palavra de Deus dizer, já em Josué no capítulo 1, no verso 5, assim: enquanto viveres, as palavras de Deus a Josué, ninguém te poderá resistir. Eu estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Nós lemos algo parecido quando Deus chama o profeta Jeremias. Ele diz, olha, não deverás temê-los, pois eu estarei contigo para livrar-te. Quando nós lemos o belíssimo Salmo 22, está escrito lá assim: ainda que eu passe pelo vale escuro da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Preciso também ler para vocês o texto que está em Isaías no capítulo 41, no verso 10, que diz assim: nada temas, porque eu estou contigo. Não lance olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Nós aqui precisamos relembrar que a profecia sobre Jesus é que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. E Jesus se encarna no meio de nós. É tão lindo quando o Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no meio de nós. Jesus exerceu a sua missão aqui no nível terreno, formou os seus discípulos e já os preparava para a sua ausência física, pois ele diz no Evangelho de São João também, no capítulo de número 14, no verso de número 16 seguintes assim: olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Ele explica, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. A presença de Deus em nós, por meio do Espírito Santo. Jesus garantiu a sua presença quando ele está prestes a ascender-se ao céu. Mateus capítulo de número 28, no verso 20 diz assim: eis que eu estou convosco
todos os dias, até o fim do mundo. Então nós precisamos tomar posse de que, estando nós no Espírito, o Espírito habita dentro de nós e toda esta angústia, todo esse sentimento de solidão, toda esta sensação doentia de que estamos sós, desamparados, abandonados, cai por terra. Mesmo quando não houver ninguém do nosso lado, sempre haverá alguém, e esse alguém sempre será o Senhor, o nosso Deus. De alguma maneira, Ele manifestará a sua presença em nossas vidas. Eu amo quando em 1 Reis, por exemplo, no capítulo de número 17, Deus cuida de Elias por meio de corvos, Deus providenciando cuidado para o seu profeta. 1 Reis 19 também, quando a palavra conta que Elias fugia da ameaça de Jezabel, diz que um anjo apareceu-lhe para confortá-lo e para trazer pão cozido e água. Jesus, quando jejuou no deserto que é símbolo também de solidão, Jesus foi tentado pelo demônio. E a palavra de Deus diz que depois de resistir Jesus às tentações do demônio, diz a palavra de Deus em Mateus 4,11 que os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Mais à frente, quando Jesus enfrenta o momento de angústia suprema, onde ele estava prestes a enfrentar o Calvário, o Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 22, no verso 43, diz: apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Esse foi o momento que Jesus trouxe para perto de si os três seus amigos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, mas esses adormeciam e ele sofria a angústia. Mas o Senhor olhou para a sua angústia, o Senhor enviou esse anjo para confortá-lo. Eu amo também quando eu leio 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 16 seguinte, quando Paulo afirma algo maravilhoso. Ele diz assim: olha, em minha primeira defesa não houve quem me assistisse, todos me desampararam. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças. Olha que coisa maravilhosa. Então eu preciso deixar esta mensagem de encorajamento e de esperança ao seu coração. Mesmo quando não houver ninguém, sempre haverá alguém, e esse alguém é o Senhor. Eu e você não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.